Será que a Vale do Rio Doce ainda vale a pena? Fica comigo até o final desse vídeo para saber se a Vale 3 ainda é uma oportunidade de investimento. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like. Mas vamos deixar de conversa e vamos direto ao ponto. Separei aqui algumas matérias sobre a Vale, onde os analistas das maiores casas de investimento estão comentando principalmente sobre a queda que ela teve aí nos últimos tempos. Os papéis da mineradora caíram cerca de 32% em 2024 e já está negativo 1,7% em 2025. A Vale, que já teve cotada a R$ 92, né, caiu praticamente metade de 2022 para cá. Em 2025 eles vão baixar a dívida, né? Depois disso é que eles vão pagar dividendos extraordinários. Então, qual o foco da empresa? Desalavancar. Depois é que eles planejam distribuir dividendos extraordinários fora os que ela já paga. É um posicionamento inteligente, normal, de uma empresa boa e que foca no longo prazo, né? Ela prefere desalavancar para depois distribuir, porque não faz sentido você estar com a dívida pagando juros e distribuir dividendos, sendo que você pode distribuir dividendos, uma parte e diminuir a dívida com outra parte. Com isso, ó, 30% do EBITDA ajustado menos o investimento recorrente. Mesmo assim, eles vão distribuir dividendos, só não vai ter a questão do recorrente, né? Que é aquele extra. Mas isso, pessoal, é normal em empresa cíclica. Tem que se acostumar com isso. Principalmente porque ela se mexe de acordo com o valor do minério do ferro, né? Outra coisa muito interessante, ó, em fevereiro ela aprovou a recompra de até 120 milhões das ações ordinárias num prazo de 18 meses. Isso quer dizer 3% do papel. Então quer dizer, de forma mais simples, praticamente 3% de dividendo embutido que não aparece lá. Por que, Manuel, dividendo embutido? Porque esses 3%, quando essas ações entram para a tesouraria, os dividendos não são pagos, porque tá com a própria empresa, ela não tem como pagar dividendo para ela mesma. Em vez dessas pessoas que venderam as ações dela receber o dividendo, vai ser diluído para os outros acionistas. Então vai aumentar a distribuição de dividendo para todo mundo. Então, por isso que é tão bacana a questão de recompra. Isso também é outro fator. Quer dizer que a ação da empresa está barata. Geralmente, quando a empresa recompra ações, é porque a ação está barata. Se a ação tivesse cara, ela não ia recomprar. Ela ia distribuir como dividendos ou fazer outra coisa, um investimento, alguma outra coisa. Aqui, ó, a questão dos dividendos, né? O Itaú e o BTG prevêem 8% para esse ano e já a Genial 9% em 2025 e 10% em 2026. Então, a Vale vai pagar bons dividendos, de 8% a 9%, é muito bom, tendo em vista que o minério de ferro está em baixa, tendo em vista que a ação caiu, né, muito. Então, esses dois fatores, quando a ação cai, aumenta o dividendo, e quando o minério de ferro cai, baixa o dividendo. Então, mesmo assim, ela está pagando um dividendo aí relativamente bom. A matéria falando do potencial de 40% de valorização da Vale. Uma coisa interessante que eu vi aqui, que muita gente não sabe, principalmente quem está começando nos investimentos, é a questão da eficiência da Vale. Na divisão de minério de ferro, a empresa está centrada na execução de projetos chaves, visando a produção de 340 a 360 milhões de toneladas de minério de ferro. Falou aqui a XP. Com isso, espera-se um aumento na produção leve e as novas reduções de custos. Os custos projetados para cair para $20 a tonelada. O custo aí de produção dessa divisão aqui da Vale chega a $20 a tonelada. Hoje o minério de ferro, mesmo com toda a queda dele, ele está cotado a R$ 99 a tonelada. Analistas no começo do ano estavam estimando que ele poderia cair até 85. Mesmo assim, a Vale, ela tem uma média de 53 a 57 no final, né, tudo. Então, ela tem uma margem aí de lucro muito grande, né, pela eficiência, né. Então, ela sofre menos quando o minério cai tanto, ela sofre menos, mas quando sobe, ela ganha muito mais. Vindo aqui para o investidor 10, vamos olhar aqui a questão das cotações. Ela está cotada hoje a 52,10. Passado bem recente, chegou a 49,20. A Vale sempre tem boas oportunidades, olha isso, ó. Ela dá um pico e também dá várias quedas aqui. Mas desde 2022 ela vem caindo bastante. Lembrando, pessoal, Vale é uma empresa cíclica. Ela tem ciclos do commodity. Mesmo que ela seja uma empresa muito eficiente, muito boa, mas se o preço do produto dela cai, querendo ou não, o lucro dela também cai. Pega aqui, ó, nos últimos 10 anos, ó, teve vários altos e baixos aqui. Tem que entender quando você for comprar alguma empresa desse tipo, como Petrobras, como CSN Mineração, como vários outros tipos de empresas cíclicas, né? Tem que entender isso aqui para quando
tiver um tombo, alguma coisa, ou então você receber muito dividendo de uma hora para outra, num ano para o outro, o negócio cair, despencar. Os analistas têm um preço justo bem parecido com o Benjamin Graham aqui, eu achei. Então o upside aí realmente entre 40% a 60%. Mas lembrando, pessoal, depende do minério de ferro. Isso aqui é porque realmente a empresa é eficiente, tudo direitinho, mas o minério é quem manda, né? Se o minério dá uma subida, o preço acompanha bastante e isso depende muito da China, que é o maior cliente da Vale, né? A empresa já prevendo essa questão de China, outras coisas, ficar dependendo da China, ela já está investindo em outros minérios e outras coisas, não está parada só no minério de ferro, não. Que ela tem um preço justo de 83,32 Benjamin Graham, já no Basinha ela tem um preço teto de R$ 127 e 144%, um upside bem maior. Lembrando que ela tá com dividend yield de 9. Eu acho que ela vai ficar entre 8 e 9% esse ano mesmo. Ela costuma anunciar em março, junho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Então, esse ano ela já anunciou um dividendo e pagou um do ano passado de dezembro, né? Ela vai anunciar aí talvez mais dois, né? Ela anunciou no passado, ao final do ano, mais dois. Então, provavelmente vem mais dois dividendozinhos aí. E deve ficar aí na casa dos 2,50, né? É bem parecido com o do ano passado, com essas datacons aqui para o próximo ano. Ela tá com PVP de 1,17, um PL de 7,52. Se a gente olhar aqui o histórico dela, tá bem abaixo da média. O PVP dela, a média é 1,46, tá aqui, ó. E o preço sobre lucro tá aí ainda acima da média. O CAGR dela é bem baixo, porque é uma empresa muito grande, então não tem como crescer também, principalmente minério de ferro, tanto desses preços aí, o lucro dela não tem como subir muito, mas ainda cresce bastante. Mas olha o ROIC dela, 16%. É uma dívida bem controlada, é abaixo de 1, dívida sobre EBITDA. Olha o payout dela, 68,61. Margem EBITDA, 25%. Margem líquida de 14,88. Nós estamos falando de uma mineradora, uma commodity. Olha a margem dela. Mas, ó, a margem vem caindo porque ela já chegou, ó, 2021, 2022, margem de 40%. E hoje ela tá com a margem de 14,88. Eu fiz uma continha aqui de padeiro pra gente analisar aqui ó, o potencial de pagamento, né, da Vale ainda para esse ano. Segundo os analistas, ficou aí na casa de 8 a 9%. E a gente pegar a cotação de hoje, ficaria 4,70 para pagar esse ano. Como ela já pagou 2,14, ela ainda pagaria aí, que é o que eu justamente falei para vocês no final do ano, ó, mais ou menos 2,55. Então, ainda pode vir aí um ótimo dividendo para o final do ano, que é onde ela paga também mais, onde ela vende mais. Seria mais ou menos aí 4,8% para receber ainda esse ano. Mesmo aí com a queda do minério de ferro, a Vale ainda pode pagar um ótimo dividendo aí até o final do ano. Lembre-se dessas datas, provavelmente é onde eles vão anunciar os dividendos ainda desse ano. Você comprando aqui nessas quedas, você pode comprar mais ações e também o seu yield cost aumenta, porque o seu preço de referência é menor. Porque o minério de ferro está em queda, não está em alta, não está no burburinho. Lembre-se que o mercado, os analistas sempre comentam coisas que estão em alta. Hoje todo mundo está falando de Bitcoin subiu. Quando caiu, ninguém queria saber, ninguém queria conversa. Então, fiquem de olho nessas oportunidades em empresas que estão baratas. A gente tem que comprar as coisas baratas, conseguir comprar mais ações. Com isso, conseguir mais dividendos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Colocar aí se você tem Vale na sua carteira ou tá de olho aí nesses precinhos dela hoje e no dividendo. E não se esquece de curtir também.